Não é fácil separar os objetos daquilo que pensamos ou que sentimos sobre eles. Quando temos o contato com alguma coisa, geralmente nós a vemos, nós a interpretamos a partir de uma história, a partir de uma experiência que temos a respeito dela. Então, mesmo que você não esteja em contato direto com aquele objeto, basta você ler a respeito dele, basta você ouvir alguém se referir a ele, que você vai perceber que ele tem um significado que vai além dele. Por exemplo, uma aliança no dedo não é apenas um aro de metal numa parte do corpo. Ela tem um significado que vai além do próprio objeto. Mas se as coisas, os objetos, podem significar tanto, é provável que os gestos, as atitudes, ainda signifiquem mais. Eles vão além de si como os objetos, mas muitas vezes ainda carregam algo a mais. Por exemplo, um beijo, um ceder o lugar numa fila para alguém que esteja precisando dessa gentileza, um apertar a mão com firmeza de alguém que está precisando de confiança, um tapa nos ombros, um olhar diretamente nos olhos, ou até o desvio do olhar também, um gesto de adeus. Tudo isso não é apenas isso. Há uma carga aí, há um grande número de fatores que se misturam e fazem com que esse gesto, essa atitude, se torne maior do que ela mesma. E é por causa desses significados que as coisas e os gestos têm ou recebem, porque não é que eles têm em si isso, mas nós apomos isso, nós colocamos isso sobre eles, que acabamos formando ritos. Os ritos, eles seriam um conjunto desses elementos simbólicos que se associam para criar um ambiente favorável, para criar um ambiente desejável nas interações humanas. E quando aqui eu me refiro à palavra rito ou ritual, eu estou usando essa palavra de uma forma muito ampla, porque vai além daquelas formalidades mais acentuadas e atinge as formalidades que muitas vezes nem percebemos que formalidades são. Então, por exemplo, quando alguém está falando e o outro começa a falar junto, isso não é apenas errado porque atrapalha o outro. Isto significa algo, significa um desrespeito, significa uma desconsideração pelo que o outro tem a dizer. Significa que aquele que está interrompendo considera que a sua fala é mais importante do que a fala daquele que está tendo a vez. Assim, esse rito de silenciar durante uma apresentação alheia é algo tido por correto, porque ninguém gostaria de ser desrespeitado quando estivesse na condição daquele que tem a vez de falar, ou a vez de cantar, de interpretar, enfim. Existem muitos estudos sobre os ritos, mas essa análise que vamos fazer aqui é uma análise mais livre, mais espontânea, que talvez entre em questões que não tenhamos ainda analisado o quanto precisaria. Esses ritos, os rituais a que nos referimos,
estão muito presentes nas relações humanas. Ele tem que ver, o rito tem que ver com aquilo que se espera que seja feito por alguém. É a sua ação esperada, é o seu movimento, o seu gesto, a sua palavra, o seu silêncio, a sua roupa, entre outras coisas. Assim como quando se vai a uma cerimônia religiosa, já se espera que depois de determinado ato se inicie aquele outro, que entre alguém assim, que passe alguém fazendo tal coisa. Ou seja, na nossa vida comum também há muita expectativa sobre certas formalidades que nem parecem ser formais, mas que é aquilo que se convencionou durante a história, pelo simbolismo que as coisas têm, esperar que seja daquele jeito. Então, para alguns, certos ritos são considerados totalmente indispensáveis, enquanto para outros podem ser totalmente dispensáveis. Alguns podem considerar inegociável mexer em determinado detalhe do rito, e outros podem considerar que há uma possibilidade imensa de negociação a respeito desses detalhes. Os meus pais, por exemplo, eles não admitiam de maneira nenhuma que nos assentássemos à mesa para a refeição sem camisa. Mas para muitos, nós sabemos, isso não tem importância alguma. Então, o rito, embora ele seja presente em todas as relações sociais, eles não são sempre os mesmos ritos, nem têm sempre a mesma intensidade, não têm sempre o mesmo valor. Mas não há sociedade sem ritos. Espera-se, por exemplo, que quem vai a uma cerimônia de gala use trajes adequados àquele evento, tanto quanto se espera de alguém que vá assistir a um jogo qualquer, algum esporte, um futebol, um basquete, se vista também adequadamente para esse evento. Isso faz parte do rito, é algo que compõe o rito. E o grau de tolerância pode variar, é claro. Assim também existe o rito da submissão dos menores, dos mais novos, em relação aos mais velhos. E isso é mais do que um reconhecimento de que existe valor naquela experiência do mais velho. Isso tem que ver com autoridade, tem que ver com hierarquia. É assim na empresa. O funcionário demonstra certa deferência em relação ao seu patrão. E isso não tem que ver diretamente com concordar com ele. Isso não tem que ver diretamente com admirá-lo. Tem que ver com o reconhecimento do organograma daquela entidade, das empresas em geral. E é claro que se espera respeito de todos para com todos, mas há uma concordância de que deve haver um tratamento especial em relação àqueles que estão na hierarquia, ocupando um cargo de comando. Há uma concordância a esse respeito. Sabe-se que é assim que funciona, e é assim que deve ser para funcionar. São ritos. E, como você já percebeu, os ritos não são casuais, não são coisas sem sentido que foram inventadas apenas para que seja assim. Não, não, não é algo aleatório. Os ritos dizem algo sobre o que se espera. Por exemplo, mesmo que o patrão não mereça, por algum motivo qualquer, esse tratamento especial, ou seja, que a pessoa, o indivíduo, não seja alguém que tenha feito por merecer um tratamento especial, ele ocupa uma posição de quem deveria merecer.
E esse tratamento, então, não tem que ver apenas com a pessoa, tem que ver com o cargo, tem que ver com a posição, porque, não sendo desse modo, fica difícil que a engrenagem da empresa funcione adequadamente. Assim também acontece na família. Esposa e esposo podem não ser como se sonha ser, mas há um rito a ser seguido que também tem o seu porquê de existir. Por exemplo, o procurar algo para elogiar sobre o outro, o ser carinhoso quanto às limitações, defeitos do outro, não expor os seus problemas para terceiros, minimizar as referências às características indesejáveis que o outro possa ter, ser tolerante com os esforços do cônjuge na tentativa de solucionar velhos problemas da família dele, por mais que você ache desperdício de esforço, lembrar datas especiais, defender a família de ataques externos, por mais que internamente possam reconhecer que eles têm realmente aqueles problemas, ser presente na escola dos filhos, ser participativo nos seus sonhos de carreira. Então, tudo isso faz parte desse pacote ritual do relacionamento familiar. E ainda que possam parecer em algum momento mentirosos os ritos, por quê? Porque ele pede de nós algo que nem sempre temos vontade de fazer na primeira instância, num primeiro momento. Os ritos não são comportadores da falsidade. Eles não são maquiadores de uma falsidade. Apesar de requererem de nós, muitas vezes, atos que, naquele momento específico ali, preferíamos que fosse diferente, não gostaríamos de realizá-lo assim. É claro que muitos funcionários já disseram e estão dizendo agora sim, senhor, com um sorriso nos lábios, mas o interior está quase explodindo de inconformação. É claro que filhos obedecem sem reclamar, enquanto lá dentro da sua cabeça ferve o descontentamento. É claro que esposos e esposas já massagearam o ego um do outro, porque era o que convinha fazer naquela ocasião, ainda que guardassem lá no íntimo muitas ressalvas a tudo que estavam dizendo ali. Isso tudo era mentira? São falsas as pessoas que agem assim? Não, elas não são falsas. E não são falsas por quê? Porque essas atitudes fazem parte de um combinado. E o que acontece debaixo dessa superfície é de outra alçada. Apesar das diferenças em relação a isso ou aquilo, prefere-se assim, apesar de. Ou seja, aquele que está dizendo sim, Senhor, ele prefere dizer sim, Senhor, apesar de uma série de fatores, a despeito de um grande número de fatos que possam não corroborar com aquelas palavras, aquela pessoa chega à conclusão de que o rito é necessário, que ele é mais importante. Quando um funcionário é admitido, quando o aluno se matricula, quando as pessoas se unem em matrimônio, quando alguém passa a fazer parte de uma entidade, cada um desses está assumindo um papel social que vai exercer voluntariamente, com o consentimento dos outros, ainda que os outros saibam que, além desses atos simbólicos, existe uma vida individual, particular, diferente, e que nunca será totalmente exposta, mesmo que haja
juras de todos os tipos sobre ser franco. Seria inviável uma franqueza que desprezasse os ritos. Nos ritos, há espaço para a franqueza, mas a franqueza deve esperar o seu momento e deve usar a forma adequada de acordo com o rito. Ninguém poderia ser considerado correto se, no momento em que, por exemplo, um funcionário do ano estivesse sendo homenageado, esta pessoa se recusasse a aplaudi-lo, porque essa falta de gentileza que se nega a cumprimentar aquele que foi escolhido é algo que quebra um rito, ainda que a pessoa possa, sim, de acordo com o rito, usar os caminhos, os métodos adequados para expor o seu pensamento a respeito daquele fato, colocando-se de modo contrário. O rito, então, não prevê a mentira. O rito é tolerante no sentido de que ele aguarda, ele espera o momento certo para que as coisas possam funcionar de uma maneira mais ordenada, controlável. Como escreveram alguns filósofos da política, o governante quer seus atos dentro da lei. O governante quer que você obedeça à lei com as suas ações. Já as suas convicções são de foro íntimo, não competem ao soberano. Quanta indelicadeza seria, por exemplo, não elogiar um filho no dia do seu aniversário, não elogiar o cônjuge no aniversário de casamento, não lhe conceder um tratamento especial neste dia. E seria isso falso? Seria isso um engodo? Não, não seria. Trata-se, no mínimo, mesmo que as relações não estejam indo bem, de um esforço de criar um ambiente favorável para a construção de uma relação melhor. Muitas vezes, pessoas que dão excesso de valor ao seu viver individual, singular, particular, de considerar que essas formalidades sociais são desprezíveis. Mas mesmo o indivíduo, ele segue ritos individuais também. Todas as pessoas se dão direitos que não têm uma necessidade de ser daquele jeito, porém a pessoa, por uma questão simbólica, por uma questão representativa, ela acaba tomando para si uma necessidade de seguir determinado parâmetro. Por exemplo, de usar uma roupa especial no dia X, ou quando está passando por tal coisa, então vai comer naquele restaurante melhor porque Y, ou mesmo chegam à sua casa e ligam a TV para não pensarem naquele problema, mas acham que ser gentil e respeitoso com outros é algo inaceitável quando julgam que o outro não merece. Ou seja, há uma série de concessões que se faz a si próprio, mas se considera algo terrível fazer concessões
a outros. Todos nós criamos ritos, ritos para nós mesmos. Nós somos condescendentes conosco. Há quem seja condescendente até demais. Há quem use caminhos rituais que não são sempre considerados positivos. Por exemplo, pessoas que, quando são contrariadas, elas se embebedam, elas usam drogas lícitas ou ilícitas. Há pessoas que saem de casa para não enfrentar a situação. Isso porque todos nós somos frágeis. E aquele que considera que é normal, toda vez que vai começar uma discussão, sair de casa para não discutir, muitas vezes ele considera que numa empresa ele teria de afrontar o seu chefe ou afrontar o seu colega ali, em vez de tomar as medidas cabíveis dentro dos rituais daquela empresa. Esperar o momento, a maneira certa de enfrentar aquela situação, usando de sabedoria os meios corretos. Nós precisamos entender que as relações sociais representam as somas das fragilidades humanas. Junta a minha fragilidade, os meus defeitos, com as suas fragilidades, com os seus defeitos e os dos outros todos, e nós precisamos arranjar um meio de fazer com que isto dê certo, com que isso funcione. Os ritos, então, são uma espécie de sistema preventivo contra o colapso das relações. Às vezes, eu me lembro desde criança, brincando na pia, no tanque, cheios d'água, e então, ao fazer girar a água, ver como ela descia de uma maneira muito mais rápida. O que estava acontecendo ali? Uma organização para funcionar melhor. Um rito, um modus operandi que é mais eficiente. Todos os ritos, de alguma maneira, obedecem a certos mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de defesa, esse sistema em que nós nos propomos a nos defender. Os ritos individuais são geralmente um mecanismo de defesa transformado numa ação, em um projeto individual. Nós evitamos ser destruídos pelos olhares dos outros, evitamos ser ridicularizados pelos outros. No mecanismo de defesa existe esse medo, essa neurose comum que nos move para trás das barreiras protecionistas que criamos para nós mesmos. Assim nós evitamos certos ambientes, nós criamos impedimentos para resguardar o nosso ego, nós evitamos estar juntos de determinados tipos de pessoas, evitamos nos encontrar em situações tais. E Freud, ao tratar desse assunto, ele se refere em primeira mão que isso se trata de representações que causam sofrimento. Ele diz que não é um fato específico que causa esse sofrimento que se repete em nossa mente, mas a representação desse fato, a representação desses objetos que se tornam símbolos de algo que vai muito além dos objetos mesmos. Então, essas representações nos acompanham mesmo quando os objetos não estão, mesmo quando os fatos não estão presentes, porque basta ele
chegar à nossa memória, basta a lembrança do fato, basta que alguém diga algo a respeito e que essa representação, então, ela brota, ela revive, ela volta a ameaçar. Os ritos sociais também são mecanismos criados a partir das representações. As defesas moldadas nos ritos, elas são antecipações contra possíveis males que adviriam se essas defesas não existissem. Mesmo que elas não adviessem, porque nós trabalhamos com representações. Então, as representações nem sempre condizem com os fatos. Nem sempre que alguém estiver diante do fato que criou a representação, vai acontecer de novo aquela experiência. Por isso, aquelas pessoas que não participaram da experiência que criou a representação, essas pessoas não entendem o porquê dos ritos preventivos de algo que ela não conheceu acontecer. E aí então consideram exagero, consideram incoerência e se opõem ao rito. Mas por quê? Porque elas não participaram da experiência que levou à criação daquelas representações. É como diz o ditado popular, é o gato escaldado que tem medo de água fria. Um amigo certa vez me contou que toda noite, de uma forma praticamente ritualística mesmo, ele disse que para ele aquilo era como um ritual. Ele conferia todas as portas e janelas de sua casa para ver se todas estavam bem trancadas. E por que ele fazia isso? Porque ele nasceu e foi criado numa metrópole onde o índice de violência era alto. E daí então, essa circunstância criou esta experiência que levou a tal rito. A representação desse fato permaneceu com ele, embora ele hoje more numa cidade pacata, ele faz questão de continuar conferindo toda a noite, ritualisticamente, todas as entradas e saídas de sua casa. Porém, a sua esposa, que vem de uma cidade pequena, tranquila, se admira dessa sua forma tão rígida de fazer esta conferência. Por quê? Porque ela não participou da experiência que criou essa representação. Nós podemos perceber aí que os ritos não surgem por acaso, e os ritos também não se desfazem por acaso. Eles surgem a partir das experiências sociais que criam representações diante de problemas vividos coletivamente e ganham o respeito toda vez que eles conseguem atenuar aquele grau de tensão causado por aquela representação. E à medida em que eles ganham esse respeito, eles então permanecem. Eles são uma espécie de protocolos, aquilo que se deve seguir para não cair em erro, para não sofrer o que em outro tempo já se sofreu. Por mais que uma empresa possa alterar seus protocolos, por mais que ela possa reduzi-los, nenhuma empresa sobreviverá sem protocolo, sem ritos. E não é porque é necessário que não possa ser mal usado. Claro, nesse mundo tudo pode ser mal usado. Há quem se proteja no rito, que queira permanecer como o rito permanece, estando acima da condição humana. A condição humana é alterável, é alternável, é dinâmica. Todos somos substituíveis. Esse
caso da pessoa querer se proteger no rito é como o daquele chefe que se confunde com a chefia, daquele diretor que se confunde com a diretoria, daquele líder que se confunde com a liderança. Ou seja, todo ser humano pode ascender ou decair de sua posição ritual, ainda que essa posição seja permanente. Geralmente o que confunde essa realidade cai, porque ele exorbita dos seus direitos. Então ele ruirá. E o rito perde sentido quando? Quando ele perde esse vínculo com a realidade. Quando aquilo que ele representava não representa mais. Quando aquelas pessoas que viveram a experiência que criou a representação já não mais existem e novas experiências semelhantes não surgiram para fazer com que ela permanecesse. Foi mais ou menos isso, guardada, claro, a diferença de contexto, que Cristo quis passar quando ele disse assim: ora, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aquele tempo de descanso especial, criado por ele para o homem, havia se tornado um fim em si mesmo na maneira como o povo daquela época estava vivendo. Haviam perdido a compreensão de que todo rito é um meio para servir ao homem, para o bem do homem. Mas quando o rito passa a ser um fim em si mesmo, ele então já não mais serve ao homem, ele faz com que o homem o sirva. Toda lei, na verdade, qualquer tipo de lei, seja lei divina, seja lei humana, é uma espécie de rito que estipula limites aos modos de agir, colocando então quais são os limites aceitáveis. E elas existem para melhorar as relações. Mas quando a lei se torna superior àqueles para quem ela foi feita, ela se torna um mal. É por isso que o direito analisa as questões circunstanciais, pois é possível que em determinada situação seguir a lei seja justamente o que não se deve fazer. Porque existe uma lei além da lei, assim como existe o rito além do rito. Você já deve ter percebido isso. É notório que os ritos devam obedecer a um rito que lhe é maior hierarquicamente. E quanto maior ele é, menos detalhista ele é. Porque ele parte de que, para chegar a essa instância maior, já houve também uma compreensão maior das circunstâncias, de modo que os detalhes, embora não sejam desprezados, eles podem ser revisados, readaptados, porque se capta a essência da razão da sua existência. Essa percepção nós podemos ter, por exemplo, quando analisamos a questão da economia familiar. Aqui, economia não no sentido econômico, financeiro, mas no sentido do economos, né, o modo de organização de uma família, no caso específico aqui da economia familiar. É em nome desse bem maior que uma hierarquia se estabelece no lar. Os filhos precisam desta hierarquia.
É em nome de um bem maior que palavras pacientes são ditas ainda que não se esteja com paciência. É em nome de um bem maior que se faz silêncio quando por dentro se pode estar no auge da vontade de falar. É porque o rito faz sentido que se faz tudo isso, esse tipo de investimento na relação familiar. Talvez não se queira dizer a palavra de carinho, mas se queira viver num ambiente carinhoso. Portanto, o dizer, o fazer, o gesto, o como, enfim, são autênticos, uma vez que se concorde com esse meta-rito. É uma concordância com um nível superior a essa instância imediata. Não é errado dizer que há um rito no universo e que o ser humano estaria em busca do seu rito, do seu papel, do seu modo correto de viver, do seu modo correto de se relacionar. E é claro que haverá alterações, haverá rito da mudança de rito. Portanto, não há incompatibilidade entre rito e verdade, embora essa incompatibilidade possa, em alguns momentos, existir.